O final de carreira mais melancólico da história. A eliminação do Brasil protagonizou um dos momentos mais dolorosos para nós brasileiros, onde uma promessa que prometia tudo para a seleção brasileira acabou entregando nada. Teve seu último momento sem comemoração, com frustração e ainda onde tudo começou. Olhando assim, parece um roteiro de cinema, de um filme com um dos piores finais possíveis, que realmente é. Isso não tira a habilidade e grandeza de quem foi o Neymar. Neymar jogou muita bola, Neymar foi um dos maiores jogadores, ou se não o maior dessa geração que a gente viu, jogador brasileiro falando, né? Mas quem acompanha até esse fim trágico de carreira, esperávamos que seria alguém para se comparar com Pelé ou alguma coisa desse tipo. É uma coisa que não sairá da cabeça tão rápido. Nesse final, se pararmos para pensar, foi uma obra completa. Não se trata apenas do gol, mas a lesão que tirou ele de jogos e que todos esperávamos bastante nessa Copa dele. Diferente que salvaria a gente, mas infelizmente terminou da pior maneira possível, com que pareceu um gol de honra, tanto que o Mauro Betting falou na narração da SBT que é comparável ao 7-1 do Oscar, mas aí já é demais, o gol do Oscar, né? E sem comemoração da torcida. Além do Neymar de ver na sua frente que realmente acabou, craques atuais mostrando que pegou a sua frente, eliminado por uma geração que não aparece no, a seleção não aparece numa Copa do Mundo depois de 28 anos, que é a seleção da Noruega, com 28 anos sem aparecer na Copa do Mundo, a última sendo em 98. Logicamente, a culpa não é dele de ser eliminado, né? Por mais uma vez aí na seleção, já tem um vídeo explicando mais, e eu acho realmente culpado. Se ainda não viu, clica no cardzinho aí em cima que a gente fala mais sobre isso. Mas ele tirando uma com o goleiro em um momento onde não podia, não era hora de tirar essa onda. Muitos falaram isso do momento errado. O jogo sendo, o Brasil sendo eliminado por 2-0 para a Noruega, e muitos sentiram a raiva só de olhar e ver tudo que naquele momento que ele tinha prometido estava acabado. E, logicamente, depois da partida, sentimos um certo agradecimento de ter visto um dos maiores com a camisa da seleção, após ver a derrota e como caiu a ficha pra ele de que era o fim. Pra quem? E inclui isso a mim. E a ele na seleção antes da Copa, pode ter sentido por ver que estávamos os errados. Então, ele não tinha a condição de jogar essa, mas também acho que também nunca saberemos se ele podia fazer algo de diferente, se ao menos não tentasse, né, nessa Copa. Mas olhando assim, vendo que ele não estava tão apto para jogar essa Copa, e era uma coisa que a gente já via muito no Santos, mas a gente tinha sempre essa esperança dele ser o cara diferente, fez o gol de pênalti, mas em um momento até meio difícil, né? Por ele ter feito o gol de pênalti, a gente já ter conversado de ele ter ido provocado o goleiro e não ter buscado o empate. E uma outra questão que eu queria puxar assim aqui é se o Neymar foi um fracasso na seleção. Dá pra dizer que sim e não, e vou explicar exatamente por quê. O talento que fosse nível do Neymar nunca apareceu, mas ao mesmo tempo que tivemos boas seleções aí e temos a última seleção campeã do mundo, foi uma seleção que jogou pelo Messi e ganhou uma Copa do Mundo mesmo sem um elenco tão estrelado. O que a gente sempre esperou muito do Neymar é que ele chegasse nesse patamar de mundial, né? Mas ao mesmo tempo que a gente viu muito o Neymar se entregar pela seleção brasileira assim, podemos lembrar de gol contra a Croácia, outros momentos que ele participou de vitórias ali do Brasil, tanto que ele tem 9 gols, Copas do Mundo e é o artilheiro da seleção brasileira. Então o que eu acho de entrega assim pela seleção brasileira, eu acho que chega ao nível bom, mas não no nível que a gente queria, que era aquele patamar lá em cima dele de alcançar o mundo. Então, porque eu diria que é um final mais melancólico de carreira. O porquê dá pra bater o martelo nisso. A seleção brasileira, ele já se aposentou e foi a última Copa dele, uma Copa bem melancólica. E a gente não se espera tanta coisa assim do Santos, né? Porque o Santos tá lutando por rebaixamento e não, que agora montado não briga por títulos, então não dá pra se esperar muita coisa desse Santos. Principalmente se for rebaixado. Se for rebaixado vai ser mais melancólico aí. Então o Neymar tem essa escolha aí também de ou ficar no Santos ou sair do Santos pra talvez dar uma amenizada ou se aposentar agora. Não se sabe o que vai acontecer, é o que ele vai pensar agora. Mentalidade na Copa do Mundo se desgasta bastante. Então a gente vai, né, ver com o decorrer do tempo aí o que ele ainda vai escolher pra carreira dele em si. Mas ainda não vou me aprofundar em algumas coisas como lesão, porque tô preparando um vídeo só sobre a carreira do Neymar. Mas sempre vou deixar o agradecimento do que o Neymar em certos momentos fez pela seleção. Eu digo que eu sou um cara muito mais realista
realista em relação ao Neymar. Gosto muito do jogador que ele foi. Eu achei que ele jogou muita bola mesmo na vida dele. Foi um dos jogadores que mais teve potencial que não foram concretizados. E ele já é um cara muito grande, então imagina se fosse concretizado. Só pra vocês não virem aí nos comentários e falar que sou hater, que não é isso, calma. Eu sou bem realista no que acho do Neymar, mas gosto muito do jogador que ele foi. Só deixando bem claro aqui. Mas esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Vou trazer esse vídeo ainda sobre a carreira do Neymar. E se inscrevam no canal para ver mais vídeos assim e a gente discutir mais ainda. Valeu!